Queridos, a próxima mensagem que eu tenho para vocês, eu quase que de costas quando peguei essa mensagem do Senhor, e eu senti vontade, bem apertado no coração mesmo. Foi do profeta Fred novamente, tá? E aqui foi falada, eu já ouvi várias coisas do Trump sendo falado nesse canal já falei, a Erin falou do Trump 2 ou 3 vezes, nós temos a irmã, a doutora Fabrícia e de outros também falando do Trump, que o Trump foi um enviado do Senhor. O Senhor já chamou ele de o meu Davi, o meu homem, já várias vezes, e eu não entro há muitos irmãos que são políticos, né? E eu realmente não ia querer fazer mensagem nenhuma do Trump mais sobre isso, a não ser que venha do Senhor. E essa veio do Abba, não é a respeito de política, mas o Abba tem achado ódio no coração dos filhos dele. Aqui está o problema, tá? Ele vai falar sobre isso, tá? Então não é a política. Espera aí que vocês vão ver. Aqui que o senhor Abba vai falar aqui. Esse sentimento perigosíssimo no coração dos irmãos, tá? E aqui novamente, aqui está o Fred, como eu te falei antes, ele geralmente o senhor dá uma visão, dá uma visão para ele. Aí, então ele viu aqui, enquanto eu estava esperando pelo pai, o profeta está falando, por uma palavra, uma visão, de repente tive uma visão do presidente Trump caminhando por um corredor, e o que parecia ser um corredor, a imagem mudou e ele estava sentado atrás de uma mesa com a cabeça entre as mãos, então ele estava assim. Ele ficou assim por alguns instantes, então ele olhou para cima como se estivesse olhando para o céu. Em seguida, tirou as suas mãos da mesa e simplesmente as manteve com as suas palmas voltadas para cima, como se estivesse orando. Sabe o que a gente faz? Levanta a mão para cima e olha para o céu. Essa imagem apareceu e outra cena surgiu. Ele estava se deitando na cama, ficou deitado por alguns instantes, depois jogou as cobertas para o lado e sentou-se na beira da cama. Ficou sentado por alguns instantes, como se estivesse orando. Então ele ergueu as mãos para o céu, deitou-se novamente sobre as cobertas e apagou as luzes. Aí acabou a visão. Então o profeta viu aqui a visão que o Senhor deu para ele. 2 vezes o Trump orando. Por favor, não saia ainda do canal. O Senhor vai falar o que está acontecendo. O pai Abba, aliás, em vez de chamar pai, eu vou falar Abba. Eu conheci sobre Abba. Agora escreve meu filho, agora que ele fala o profeta. Agora o Abba começa a falar. Isto é para aqueles que não acreditam que o presidente tem qualquer relacionamento comigo. Está vindo da boca do Abba, tá, queridos? Então, esse aqui não é alguém que viu alguém, esse aqui não é da boca dele, tá? Eu tenho te mostrado este cenário, falou para o profeta, com o único propósito de mostrar àqueles que o odeiam, tanto que não conseguem imaginar que ele tenha qualquer tipo de relacionamento comigo. Isto é dirigido a todos vocês que se encaixam nesse perfil. Então, a Abba está falando para todos aqueles que têm tanto ódio pelo Trump que não conseguem nem imaginar o Trump sendo um cristão com um relacionamento com Deus. Então, está aqui o próprio Deus falando, tá? Por causa do passado dele, do Trump, que não foi um dos melhores, vocês gritam contra ele e afirmam que não tem jeito que ele poderia ser um cristão, muito menos ter o Espírito Santo habitando nele e o guiando ele de forma alguma. Se você é um dos meus filhos, meus queridos, presta atenção aqui, tá? Ele não falou meu povo. É claro, ele não está falando para o povo que não conhece ele. Ele está falando para os filhos dele, são aqueles que já aceitam Jesus Cristo, já deu o coração para Jesus, aceita Jesus como o Deus deles e segue os mandamentos de Jesus, etc, etc, etc. Filhos, tá, querido? Filhos. Se você aqui é a pergunta do Abba, um dos meus filhos que diz isso, eu sugeria que examinasse o seu próprio passado. Olha só. Novamente, amados, aqui é da boca do Abba, tá? Para esses filhos
quem você, o Abba continua, quem você era e como era a sua vida antes de se tornar cristão, antes de você professar, amar o meu filho Jesus e andar nos meus estatutos sob a minha direção e ser perdoado? É uma pergunta que ele faz. Então o senhor já começa a falar, se você pensa isso das pessoas, pensa isso do Trump ou pessoas, e você tem esse ódio todo, que não tem nem jeito que Deus iria ter um relacionamento com Deus, ou ir orar para Deus, ou ser um cristão, o Abba fala, e você antes de ser cristão? Olha só, já pôs o dedo na ferida, né? O profeta já falou novamente, meus queridos, ele fala meus filhos, tá? O Abba fala, antes de afirmar que anda de acordo com a minha palavra, você era perfeito, ó. É obviamente que você, já falei isso no canal várias vezes, você é perfeito porque é Jesus que te faz perfeito. Mas antes de você conhecer Jesus, o Baba fala, você era perfeito? Além disso, enquanto pensa nisso, eu sugiro, ao Baba falando, eu sugiro que revise os mandamentos, apenas os dois nas quais o meu filho condensou todos os outros. Ama-me e ame o seu próximo. É o que o Baba falou. Jesus colocou todos os mandamentos nesses dois. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Essa falou, ama-me e ame o seu próximo. Quantos de vocês, para você ver, né? Por isso que eu tive de traduzir ele, é direto para nós, né, amados? É direto a nós, né? Quantos de vocês sabem quem é o seu próximo? O Abba fala, ele é aquele que tem compaixão e se importa com o meu povo. O que é o meu povo, amado? É o mundo que vai ser do Senhor ainda, ou aqueles que têm pouco conhecimento do Senhor. Esse é o povo em geral, é o globo inteirinho que vão ser, o Senhor Deus vai trabalhar nele, né? Então, que tipo de merecimento, que tipo de coisa, né, amado? Se o Senhor não moldar seu coração da noiva, que tipo de trabalho a noiva ia fazer com o povo, aqueles que não têm o conhecimento do Senhor ainda? Então, é claro que ele pede compaixão. Ele está falando muita coisa aqui, tá? Aí uma delas é, ele está trazendo os jovens Davis, e ele tem falado, tenha compaixão e paciência com eles, porque você já foi um Davi antes. Eu já fui, todos nós já fomos, né? Mas 8 anos atrás eu não sabia nada do Senhor, nada. E hoje até mesmo quando eu passo a palavra aqui, ela tem que passar por mim primeiro, não é? Há 8 anos atrás, todo mundo que falava que era Jesus, eu traduzia. E quantas vezes eu traduzi o maligno falando que era Jesus, né? Hoje não. Hoje está um pouco carimbado. As palavras desses profetas têm que passar por mim primeiro. Compaixão. O Abba fala, você diz, bem, Trump não se importa. A primeira mensagem que eu passei do Trump aqui pela Erin, teve pela a profeta Fabrício e outras muito sério do canal, porque eles simplesmente não aguentam a palavra Trump. E eu acho que eles não estão nem aqui ouvindo isso, né? Mas muito cuidado. Mas será que é o Trump? Você está vendo que está tendo, que o Abba está apontando numa condição de um coração, né? O Senhor fala, o Abba fala, ouça-me agora. Eu digo que ele, o Trump, se importa. Eu já ouvi isso de vários profetas aqui, tá? Muito do que o mundo está lhe alimentando agora sobre o meu homem na presidência são meias verdades manipuladas para indicar inverdades. Ele chamou o Trump agora de meu homem na presidência. O inimigo usa meias verdades, já falado que várias vezes ele faz isso com as escrituras, manipulada para indicar inverdades. Quantas vezes eu tenho falado que várias vezes que o inimigo usa as escrituras para divergir os filhos de Deus, para pôr os filhos de Deus para dormir, etc. As próprias escrituras, porque a tradução que o inimigo coloca na cabeça dos irmãos não é o que está falando nas escrituras.
Então, é exatamente isso que o senhor está falando aqui, as meias verdades manipuladas para indicar inverdades. E o Abba fala, em muitos casos, mentiras descaradas. O Abba fala, eu estou dizendo que o presidente é perfeito? Não, eu não estou dizendo isso. Ó. Mas eu pergunto a você, você é perfeito? Ó? Aqui é o Abba perguntando, tá, querido? Você é perfeito? Ó? No entanto, eu estou dizendo isso. Ó. Ele é um homem de oração e ele busca a minha orientação. Ele sempre a segue como ele sempre a segue como deveria? É uma pergunta que o Abba fala. Não, mas muitas vezes ele a usa para guiar as suas decisões. Você, meu profeta, falando de profeta agora, viu ele sentado à mesa com a cabeça entre as mãos? Ele carrega um fardo que nenhum outro homem precisa carregar, e muito disso se deve a mim e ao que eu tenho chamado ele para fazer. Foi o Abba que chamou ele para carregar isso, mas já vista pelo Brandon e tudo, ele é uma árvore no caminho do inferno, no caminho da elite, é o Trump. E esse Trump e a presença que ele tem aqui por 2 anos está batendo com a janela que Deus deu para o avivamento, é o Trump. Ele está parando tudo da elite, né? É por isso que eles querem matar ele. Para tudo. Está devolvendo as criancinhas para os pais, etc, etc, que o pessoal maluco do inferno aqui está querendo tirar as crianças, etc. Você sabe de tudo isso acontecendo, né? É homem no esporte das mulheres, aquela coisa, aquela bagunça total. O Trump está parando tudo isso. O dia que ele sair, você vai correr com a velocidade máxima, né? Então, o que o Trump está fazendo hoje é inacreditável, né? As decisões que ele tem que tomar, ninguém de nós carregamos. Sim, o Abba fala, ele frequentemente se senta e contempla muitas soluções para muitas situações no pouco tempo de silêncio que ele tem, e muitas vezes, em meio a isso, ele se volta para mim em oração. Ele me traz muitas situações, na verdade, a maioria delas. Ele me pede ajuda, o Abba está falando. Ele me pede ajuda, orientação e sim, força. Ele é apenas um ser humano e ainda assim está agindo além das expectativas humanas, porque está extraindo força de mim. O Abba está falando. O Abba continua. Vocês que o odeiam tão abertamente, pense nisso. Você o viu em visão, falando profeta, sair do escritório e ir dormir, e mais uma vez levantou-se e me procurou em oração. Estava dormindo, levantou e foi orar. Agora, diz o Abba, eu vou lhe dizer o que eu preciso dizer para você. Pum, pum, diretamente para nós. Né? Você pode chamar o meu profeta, esse profeta agora, o Fred, de um falso profeta? Eu posso. Você pode dizer o que você quiser. Mas lembre-se, o homem viverá pelas palavras de sua boca. O profeta João Batista falou isso aqui, né? Vocês podem não gostar do Trump e nem concordar com a maneira como ele faz as coisas, mas eu, o Deus do universo, estou te dizendo isso para vocês. Ele está caminhando comigo. Então, agora vocês podem me chamar, o Senhor Deus, de mentiroso também. Quando eu li isso, doeu em mim, mas... Então agora vocês podem me chamar, o Senhor Deus, de mentiroso também. Você acredita, amado? Que tem irmão que faz isso? E olha o que o Abba fala. Sim, eu te escuto cada palavra que vocês proferem e eu realmente lembro. Então o Abba não está dando uma suposição. Ele leu o coração dos irmãos, dizendo que o Abba é mentiroso. Mentiroso. Olha que ponto. Filhos dele. Não se esqueça, tá, queridos? Meus filhos. A noiva tola. Eu acredito. O Abba falou, mas não há muito que eu lhe perdoarei. Não há muito que eu não perdoarei a vocês, meu povo, quando me pedirem perdão.
Não perdão por não concordarem com Trump e não se importarem com ele. Essa é a escolha de vocês. Vocês escolhem se vocês gostam ou não do Trump. Mas aqui está o problema. Mas perdão pelo ódio. Ódio. Se você sequer tem consciência da minha palavra, você vai saber que eu, o Senhor Deus, considero o ódio como assassinato. Lê a minha palavra e você vai encontrar lá. Eu não estou me referindo à sua discordância com ele. Eu estou falando do seu ódio declarado por ele e de ver e de você ter me dado as costas. Então, esse aqui é algum dos filhos dele aqui. É ódio, mano. Os caras estão com ódio, né? Eu não concordo com o Trump. Já. E tudo bem, Deus está falando aqui. Tudo bem, você não concorda com ele. Você não gosta do bigode dele, você não gosta do cabelo dele. Tudo bem, Deus está falando isso. O problema que Deus está tocando aqui é o ódio. A pessoa tem ódio por Deus e ela virou as costas do próprio Senhor, o próprio Deus, chamando ele até de mentiroso no coração. Nosso Abba continua, eu estou chamando você agora, você que vai ouvir. Você pode discordar sem odiar. E você que diz que ele não anda comigo, você não pode conhecer o coração dele, mas eu posso e eu conheço, diz o Abba. Além disso, tenha muito cuidado para não se envolver o Espírito Santo na sua ira e dizer qualquer coisa contra ele. Se você blasfemar contra ele, é imperdoável. Com isso, o céu é inatingível. Eu não vou perdoar, o meu filho Jesus não vai perdoar e o próprio Espírito Santo não vai perdoar. Essa é a minha palavra, está escrito e eu não mudo. Novamente, eu reservei esse tempo para tentar alcançar você, você que tem ódio no coração contra o Trump e deu as costas ao Senhor. Com essa mensagem, na esperança de que você a leia. Não para que você mude a ideia sobre política, mas sobre o seu ódio. Refiro-me à palavra, aquele que odeia não me conhece. O Abba fala. O Abba fala aqui, eu desejo que cada um de vocês venham a me conhecer. E o meu filho, Jesus, o Abba continua, eu desejo te ter como parte da minha família para a eternidade. Eu desejo te amar e ser amado por vocês. Amém, amados. Espero que vocês tenham entendido, então, essa palavra aqui. Eu já percebi muito, mas muito ódio aqui, né? Contra o Trump. Muitos deixaram de ouvir o canal só por causa que eu falei essa palavra. Filhos do Senhor.